Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Meus amigos, pensando nesse texto aqui, meditando sobre ele, eu pergunto, será que você já foi liberto? Mas liberto do quê? Do que será que o Filho nos libertou? Nós devemos pensar seriamente sobre isso. Porque você tem que olhar para a sua vida, nós devemos olhar para a nossa vida e ver se realmente nós somos livres, somos libertos. Mas do quê? Essa é uma pergunta e tem que ter uma resposta. A palavra de Deus fala que nós devemos ser libertos de nossos pecados. Mas o que engloba pecado? O pecado engloba tudo na nossa vida. Ele está arraigado no nosso ser. E quando ele está arraigado no nosso ser, você é um prisioneiro do pecado. Lá em Provérbios, diz que as iniquidades prende e o pecado também ele faz a pessoa ficar presa, detido. E as pessoas às vezes não atentam para isso para ver se elas estão libertas de fato. Por exemplo, eu ando com um rapaz do meu lado, no trabalho, e quando as coisas estão tudo bem, ele está tudo bem, parece uma pessoa normal. Mas quando acontece algum fato, ele já fala um palavrão, já se ira com uma grande facilidade. Eu fico perguntando, esse rapaz ele é preso à própria natureza pecaminosa dele. Ele não consegue viver uma vida sem dizer um palavrão. Ele não consegue viver uma vida sem ficar perturbado. Ele não consegue manter a paz quando ele está sob pressão. Então, eu pergunto para você que nos assiste, você é liberto? Será que quando você está em grande pressão, a turbulência está te apertando, você consegue ser livre para ficar em paz? E as pessoas pensam que Jesus veio para nos livrar do inferno. Será que foi isso? Qual será que é o nosso inferno? O nosso inferno já começa nessa terra. São os pecados. Você pode ver que quando você tem uma natureza ruim, você se perturba com facilidade. Você não vive em paz. Então começa um certo grau do inferno aqui já. Então você está preso nas cadeias da própria sombra do inferno. E o inferno propriamente, ele nada mais é, nada menos do que o pecado visto em sua forma nua e crua. É assim que é o inferno. Porque nesse momento as pessoas não têm noção de como é a gravidade do pecado, de como é o pecado. Mas ele já começa a viver o próprio inferno dele aqui. Ele é preso, ele já está preso. Mas não consigo mudar isso na minha vida. Não consigo ser diferente. E a palavra fala que o nosso Senhor e Salvador, ele veio para nos libertar. Então, as Escrituras inteiras falam que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E veio para nos livrar das nossas iniquidades, dos nossos pecados. Quando ele livra nós dos nossos pecados, nossa iniquidade, nós já entramos no céu. Já começamos a ter o gozo do céu aqui nessa terra. Parece uma utopia isso, mas não é. Que aqueles que foram livres dos seus pecados e conhecem a paz que excede todo entendimento, sabe que o antegozo do céu já começa aqui. E eu pergunto para você comete pecado e pede perdão, depois comete de novo, pede perdão?
então realmente você não está livre. Porque a própria palavra de Deus fala que aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Como será que é isso? Não comete pecado. Eu fiz até um vídeo sobre os dois tipos de pecado. A palavra de Deus fala que todos nós pecamos, mas tem um texto que fala que nós não pecamos. Eu já expliquei que o pecado, aquele pecado que você tem a liberdade de decidir. Então, quando você é preso do pecado, você não consegue decidir. Você faz aquilo que o pecado quer que faça. Mas quando você é livre, você peca se você quiser. Você tem aquele momento de decisão. E aí as pessoas, alguns deles falam para mim, mas eu não consigo largar disso. É porque ele está preso. É porque ele não foi liberto. Então, se ele não foi liberto, ele não está salvo. Então, meus irmãos, meus amigos, mas a carne é fraca, eu caio. Então você não foi liberto ainda. A sua vontade ainda está preso, atrelado ao diabo. Porque a palavra de Deus fala que aquele que peca é filho do diabo. Né? Então você não foi liberto. E a liberdade, meus ouvintes, ela só vem quando você se arrepende. Quando você sente o peso do pecado, você sente a gravidade e você se arrepende. Tem gente que não consegue se arrepender, gosta e não quer se arrepender. Então ele nunca vai ser livre. Porque a libertação tem que ter um ingrediente que se chama arrependimento. E aí quando você se arrepende e cai em si, e aí a palavra de Deus vem, diz que o Filho vai nos libertar, porque você reconheceu. Porque a palavra de Deus fala, meus amigos, meus irmãos, que nós devemos reconhecer. E Deus, todas as escrituras, ele fala, por que você não reconhece os seus caminhos? Por que você não olha e fala assim, o que eu estou fazendo? O que eu estou praticando? E é muito difícil as pessoas, às vezes, parar e pensar, não está certo o que eu estou fazendo, tem misericórdia de mim, Senhor. E é difícil as pessoas ser libertas, porque a maioria não cai em si, como o filho pródigo caiu em si. Ele se lembrou da casa do pai, olha lá, eu tinha tanta coisa, onde é que eu estou aqui agora? E quando eu caí nos meus pecados, eu caí em si, eu fiquei pensando, falei, essa trajetória minha não é isso que eu quero outra vida. Foi quando o Senhor Jesus entrou e me libertou. E eu falo com toda franqueza, meus irmãos, meus amigos, a pessoa peca se quiser. O pecado voluntário você tem, quando você é liberto, você é que decide. Mas quando você não é liberto, você não decide. Quando você viu, você já pecou. Porque o pecado voluntário é que leva a pessoa para a perdição. A consequência do pecado voluntário é a perdição. Agora, aquele pecado, como eu já expliquei, que entra na sua mente, às vezes você não quer, mas acontece, é diferente, é pecado. Por isso que a palavra de Deus fala que todos nós pecamos. Mas também ela fala que aquele que é nascido de Deus não peca. Não peca porque ele não quer pecar. Essa é a diferença. Enquanto que aquele que peca deliberadamente, ele é preso do pecado, porque a vontade dele está atrelada ao pecado, ao pai da mentira. A palavra de Deus fala que as pessoas fazem a vontade do diabo, aquele que peca é filho do diabo. Então, se você está vendo esse vídeo, se você ainda tem uma natureza ruim, uma natureza indomável, você não é dócil, você tem que rever a sua conversão. Você tem que rever radicalmente, porque algo pode estar errado com você. Algo pode estar errado com você. E a salvação, ela, ao mesmo tempo que ela é fácil, ela é difícil, né? Porque exige mudança radical. Então eu gostaria que através desse pequeno vídeo você refletisse sobre se você realmente
é livre ou não.